Que o anime e o mangá de Attack on Titan foram um grande sucesso, isso não podemos negar. Mas você sabia que existe uma adaptação da obra em live action? Pois é, o filme em live action tentou trazer todo o universo criado por Hajime Isayama para o mundo real, onde vimos como os titãs seriam de uma forma muito mais realista. Porém, fora isso, o filme fez várias outras alterações, mudando completamente alguns personagens, a forma de como os titãs funcionam e até mesmo adicionando tecnologia moderna na história, como, por exemplo, existindo um controle remoto de um Apple TV. E aí, ficou interessado para ver como essas coisas ficaram no filme? Então é só continuar por aqui, porque hoje vamos comparar o live action de Attack on Titan com o anime e mostrar para vocês as piores mudanças nessa adaptação. A história do filme, digamos que é basicamente uma tentativa de adaptação do anime Shingeki no Kyojin para as telonas, mas como você já sabe, teve muita coisa que acabou ficando totalmente diferente da obra original. Sejam mudanças solicitadas pelo próprio Isayama ou mesmo erros e deslizes na própria adaptação, isso não vai importar muito pra gente, pois o nosso único intuito aqui é simplesmente analisar e mostrar para vocês as maiores diferenças entre o live action e o anime. E para quem não sabe, a história do live action é dividida em duas partes, e vamos estar falando aqui exatamente desses dois filmes. Embora a adaptação tenha feito algumas mudanças não tão impactantes para a história do anime, outras simplesmente vão fazer você querer liberar o estrondo inteiro para cima das pessoas que produziram esses filmes. E é sobre essas alterações na história que vamos falar aqui hoje. Bom, mesmo que esse filme tenha feito várias mudanças horrorosas no anime, você pode fazer uma mudança positiva ao fazer parte da família Ultra Nerd e mudar o número de integrantes para um número bem maior. Então, se você gosta de ficar por dentro dos assuntos de qualquer anime, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu Ultra Like no vídeo. Assim, o Ultra Nerd enche a sua cabeça de todo tipo de conteúdo otaku. Dito isso, vamos ver o que foi feito do nosso querido universo dos Titãs. Vamos começar com uma das mudanças mais desnecessárias, que foi a alteração do nome de alguns personagens. A Han Ji-Zou, por exemplo, virou Hans, Bertou virou Kubao, Hannes virou Solda, e o nosso querido Levi foi completamente removido e substituído por um personagem chamado Shikishima. Se teve algum propósito maior para mudar os nomes desses personagens, é difícil dizer, mas até onde vimos foi algo totalmente desnecessário. Mas a alteração nos nomes não é nada se compararmos o que eles mudaram na caracterização e personalidade dos personagens. Primeiro, muitos personagens importantíssimos para a história de Attack on Titan foram completamente ignorados na adaptação e não existem dentro do live action. O Armin até faz parte da história, mas eles simplesmente mudaram a cor do cabelo dele, e no filme ele tem cabelo preto, e não loiro como no anime. Com Bertou é ainda pior. Além de mudarem seu nome para Kubao, ele foi transformado em um velho que comanda a tropa de exploração. E não só isso, como esse Kubao é um cara muito violento e marrento, sendo que o nosso Bertou é tímido e até meio covarde. Mas, pelo menos, o Bertou de alguma forma entrou no filme, porque o Reiner e a Annie foram completamente removidos. No anime, o Bertou e o Reiner são basicamente parceiros de crime. Separar os dois assim é sacanagem. Agora, um personagem que foi descartado como se não fosse nada é o Jian. Ele aparece no filme, mas foi terrivelmente utilizado. No anime, o Jian é um dos personagens principais da história, e ele simplesmente superou todo tipo de momento crítico e sobreviveu a tudo que aconteceu. Bom, já nesse filme, Jian leva um simples tapa do Titã Colossal e morre, como se ele fosse um dos vários figurantes da primeira temporada do anime. Bem que ele pelo menos podia ter morrido de uma forma mais heróica, né? Falando na Mikasa, ela não só foi transformada numa garota amigável e extrovertida, como ela e o Eren não se tornaram irmãos adotivos, como é canonicamente. O filme fez com que eles fossem só pessoas que moravam perto uma da outra e ainda por cima os dois eram de fato namorados. No entanto, eles foram separados pelo destino. No filme, quando o Titã Colossal destrói a muralha, Eren é puxado pela multidão, enquanto Mikasa fica para trás para ser morta por um titã. Ao menos, Mikasa foi salva pelo novo Levi, o Shikishima.
Até aí, tudo bem, parece até uma mudança positiva na história, mas a Mikasa ficou forte não por causa do seu sangue Ackerman, mas sim porque enquanto ela estava separada do Eren por alguns anos, ela foi treinada por Shikishima, e só por isso, ela se tornou a soldada Ackerman que todo mundo conhece. Mas o maior problema de todos está no Shikishima, que era para ser o Levi no filme. Para começar, Shikishima não é um Ackerman, e ainda tiveram 3 enormes bandeiras vermelhas para esse personagem. Uma delas é que durante o tempo que ele esteve com a Mikasa, o Shikishima passou a ter um crush nela, e eles começaram a namorar. A segunda bandeira vermelha é sua personalidade. Shikishima é alguém que tem puro ódio pela humanidade, e até quer que ela seja morta pelos titãs, sendo que no anime é totalmente o contrário. E por fim, a maior bandeira vermelha de todas. Shikishima é um Titan Shifter. Levi já nem seria capaz de ser um portador de Titã canonicamente por causa do seu sangue Ackerman, e mesmo que pudesse, ele jamais aceitaria esse destino, porque ele sempre demonstrou um enorme ódio pelos Titãs. O Titã de Shikishima, sem dúvidas, era para ser o Titã encouraçado, já que a aparência dos dois é muito semelhante, mas no filme, esse Titã é chamado de Titã Branco, e não, ele não tem nenhuma relação com o Martelo de Guerra. E aí, já tá achando que teve muita mudança? Pois ainda vai ficar pior. Vamos ver as mudanças que eles fizeram nos Titãs puros. Para começar, a aparência deles no filme até que não ficou tão ruim. É uma versão bem incrível de como os Titãs iam parecer no mundo real, só que muita coisa envolvendo os Titãs mudou. Aqui, eles não são súditos de Ymir, em que só os Eldianos podem se transformar em Titãs. Nada disso acontece no filme. Na verdade, pode esquecer toda a história envolvendo o passado trágico da Ymir, a alucigenia, os caminhos e até a guerra envolvendo Eldia e Marley, porque no filme nada disso existe. Aqui, os Titãs foram criados por meio de experiências com humanos para servirem como armas de guerra. Mas o experimento com eles acabou dando muito errado, e muitas pessoas começaram a se transformar em titãs aleatoriamente, o que transformou a Terra num mundo pós-apocalíptico e forçou a humanidade a se esconder atrás das muralhas. Os titãs parecem muito mais espertos nessa realidade também. Lá no início do anime, quando Eren ainda nem era um cadete, nós aprendemos mais sobre os titãs. Descobrimos que eles não têm nenhuma noção de perigo ou cuidado próprio, e mesmo que um inimigo mais forte que eles esteja bem na sua frente, os titãs vão querer partir para cima sem pensar 2 vezes. Ou melhor, sem nem pensar, já que eles são bem burros. No filme, assim que o titã do Eren aparece e ele passa a matar vários titãs puros, os gigantes simplesmente começam a recuar com medo do Eren. Mas a cereja do bolo foi o fato de que também existe um titã bebê no filme. Talvez um bebê normal só tenha sido transformado em um titã, ou os responsáveis pelo filme achavam que os titãs podiam se reproduzir e gerar filhos, vai saber. Independente da resposta, essa adição pro filme foi mais estranha do que interessante. Mas, pelo menos, o filme teve uma mudança que valeu a pena. Eles adicionaram um titã puro maromba, dá uma olhada no shape desse cara. Agora, vamos falar sobre as mudanças no mundo e no passado da história em si. Aqui no live action, o povo dentro das muralhas é muito mais desenvolvido do que no anime, já que eles têm carros, caminhões e até bazucas como armamento. Isso sem falar em coisas como jukeboxes e até TVs, que na época em que o filme lançou, eram de última geração aqui no mundo real. Lembra do controle do Apple TV? Então, isso indica que o filme se passa em uma época futura, estando muitos e muitos anos à frente da história do anime. Outra coisa é que no anime, o distrito de Shiganshina é inspirado numa cidade alemã da vida real, chamada Nordlinger. Já no anime, tudo acontece em um Japão pós-apocalíptico, com fábricas e casas metálicas bem no estilo steampunk. Do outro lado das muralhas, as coisas ficam ainda mais estranhas. As muralhas foram construídas ao redor do que parece ser uma cidade japonesa destruída. Por isso, do lado de fora, dava para encontrar prédios destruídos, estradas e até um oceano bem próximo da muralha. Não havia, praticamente, nenhuma floresta à vista. Já no anime, o que mais tinha fora das muralhas era uma vegetação abundante, com muitas e muitas árvores. Também tem a forma de como Grisha morreu. No filme, ele não foi morto por ter transformado Eren num titã puro e deixar que o seu filho devorasse. Grisha foi assassinado em segredo pelo próprio governo da muralha, depois que as suas pesquisas estavam descobrindo coisas demais sobre o passado dos titãs.
Eles praticamente pegaram o que aconteceu com o pai do Irving e colocaram no Grisha. O Eren só teve o seu titã de ataque no filme porque conseguiu ele de forma espontânea, enquanto era usado de cobaia pelo Grisha e pelos seus aliados a testar o soro de titã nas pessoas. No anime, desde a época em que o Colossal destruiu a Muralha Maria, a humanidade dentro das muralhas já era muito capacitada para enfrentar os titãs utilizando o DMT, dispositivo que já havia sido criado há aproximadamente 70 anos antes da muralha ser quebrada. Além disso, no anime é dito que a tropa de exploração já existia há pelo menos uns 100 anos. Porém, no filme eles desconsideraram tudo isso, e tanto os DMTs quanto a tropa de exploração só foram ser criados dentro do período de 2 anos após o ataque do Colossal à muralha. Esse furo de roteiro consegue ser maior do que o buraco na muralha Rose. Falando nela, esse buraco também foi feito no filme. Mas, ao invés de usar uma enorme pedra para selar o buraco, assim como aconteceu no anime, o titã do Eren resolveu inovar e implantou um enorme míssil na muralha, e assim que ele foi detonado, os escombros caíram e tamparam o buraco. Até que foi uma ideia genial na prática, porém esse plano não daria certo canonicamente, já que tem os titãs colossais dentro da muralha que iam impedir esses escombros de caírem. E claro, não existe esse tipo de tecnologia também. E você lembra de quando os militares descobriram que o Eren era um titã no anime? Nessa ocasião, o Eren precisou se transformar parcialmente em titã para conseguir proteger o Armin e a Mikasa de um tiro de canhão. Já no filme, algo completamente diferente acontece. Quando os militares estão prestes a começar a atirar no Eren, quem chega e acaba salvando ele é o Shikishima, que na verdade só foi até lá para raptar o Eren. Ele inclusive chega caindo do céu e causando um enorme estrago na sua forma do titã encouraçado. Agora, vamos falar de outras mudanças aleatórias feitas no filme, que merecem muito terem o seu destaque aqui nesse vídeo. Não sei se vocês sabem, mas já foi confirmado que apesar dos titãs serem gigantescos, eles são muito mais leves do que parecem. No entanto, mesmo que eles não sejam tão pesados assim, não quer dizer que um ser humano comum possa ter a capacidade de vencer um titã puro, só na força bruta, né? Pois bem, o filme pensa bem diferente de você. Em um momento do filme, um personagem menor chamado Sanagi consegue simplesmente levantar um titã puro pelo braço e atirar o gigante por cima das suas costas. Esse tal Sanagi não era nem um Titan Shifter. No anime nunca houve nenhum humano tão forte para ser capaz de fazer isso. O mais curioso disso é que Shikishima é considerado o homem mais forte da humanidade no filme. Bom, nós não vimos ele atirar nenhum titã puro usando a sua força humana. Quando o titã de ataque do Eren aparece pela primeira vez, pelo menos no anime, todos pensam que aquele é só um titã anômalo que ataca outros titãs. Já no filme, todos já conseguem identificar que aquele titã é o Eren, graças aos seus movimentos de luta, mesmo que nesse momento ainda não tenha sido revelada a existência de Titan Shifters. Sem contar que no filme os Titan Shifters não ficam com aquelas marcas vermelhas logo abaixo dos seus olhos depois de voltarem para suas formas humanas, assim como acontece no anime. Um dos momentos mais emocionantes que temos no anime é o momento em que Eren dá o seu cachecol vermelho para Mikasa, depois de todos aqueles acontecimentos traumáticos. E isso aconteceu muito antes do Colossal destruir a muralha, quando os dois ainda eram crianças. Porém, no filme, o Eren só foi dar o seu cachecol para Mikasa depois dos 2 anos em que eles ficaram separados, que foi logo depois da invasão do Colossal. E antes que me pergunte, essa cena não carrega nenhuma fração do peso emocional que a cena original tem. Ele deu seu cachecol para Mikasa só com o intuito de aquecer ela mesmo, já que ela tinha espirrado perto dele. Por fim, vimos umas mudanças bem significativas no Titã Colossal. Quando ele aparece no filme pela primeira vez, dá pra ver que ele tem bem mais que 60 metros. Canonicamente, o Colossal só consegue ficar com a sua cabeça acima da muralha, mas no filme dá pra ver até um pouco do torso dele. Por isso aqui, ele tem bem mais que 60 metros. Outra coisa que mudou foi o calor do seu corpo. O principal motivo do Colossal ser um titã com os músculos expostos é o fato do seu corpo liberar um vapor tão forte que pode incinerar uma pessoa com muita facilidade. O Armin foi o único que sobreviveu a isso, e se não fosse pelo soro de titã, ele certamente teria morrido carbonizado. E olha que ele nem chegou a entrar em contato físico com o Colossal.
Aqui no filme, o vapor do Titã não parece ser tão forte assim, porque o Eren conseguiu subir nas costas do Colossal e não chegou nem perto de ser carbonizado. Suas botas chegaram a queimar um pouquinho, mas nada da sua pele ou roupas serem queimadas também. E por fim, vale mencionar que no filme, o Titã Colossal precisou dar vários chutes para conseguir fazer o buraco na muralha, mas no anime, ele precisou de apenas um chute bem dado no portão da muralha para cumprir o seu objetivo. E assim, encerramos o nosso vídeo falando desse live action que é odiado por muitos fãs de Attack on Titan. Mas o que muita gente não sabe é que o próprio Isayama indicou várias mudanças no filme para que ele ficasse diferente da obra original. E além disso, os filmes foram lançados quando ainda estava longe do final da história canônica ser publicado, e muita coisa ainda estava sem resposta. Então, vamos dar um descontinho para os criadores do live action, hein galera? Sinceramente, parece que ainda tá para nascer uma adaptação live action de anime que consiga satisfazer todos os fãs, ou ao menos, uma adaptação que consiga deixar a sua história minimamente fiel à obra original. Mas nós aqui do Ultra Nerd queremos acreditar que isso é só uma fase, que ainda vai ser superada. Então só nos resta esperar o dia em que as boas adaptações de anime vão surgir. Enfim, Ultra Nerds, conta pra gente, você foi uma das pessoas que passou pela dor de ter que assistir esse filme? Se sim, tem alguma coisa que você não identificou no filme e viu aqui com a gente? Então comenta aqui embaixo pra gente saber. E se você gostou do estilo desse vídeo e quer ver mais exemplos onde nós comparamos os animes com suas versões live action, é só comentar aqui também. E desce aquela chuva de ultra like nesse vídeo, que é pra gente saber que você gostou mesmo. Eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!